Como pode existir dia e noite se o sol só aparece no quarto dia? E por que Gênesis começa com um mundo sem forma e vazio, em vez de já entregar um cenário pronto, claro e organizado? Se você já leu o início da Bíblia e sentiu que havia muito mais ali do que uma simples sequência de eventos, você está no lugar certo. Porque o relato da criação não é só sobre o começo de tudo. É sobre ordem surgindo onde havia caos. É sobre propósito substituindo confusão. E no fim, é sobre Deus mostrando que o universo não nasceu por acaso. O texto de Gênesis 1 é curto, mas extremamente carregado de significado. Ele não entra em detalhes desnecessários. Ele vai direto ao ponto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em seguida, a cena muda para a terra ainda sem contorno, sem função, sem definição. A expressão hebraica usada ali, tohu vabohu, costuma ser traduzida como sem forma e vazia. E isso é fascinante, porque não descreve um nada absoluto, mas um mundo ainda inacabado, sem limites claros, sem estrutura, sem habitabilidade. É como se o palco existisse, mas a peça ainda não tivesse começado. E então vem uma frase que muda tudo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A imagem é forte. Não é a de um Deus distante, olhando de longe. É a de uma presença ativa, próxima, envolvida, como proteção sobre aquilo que ainda vai ser organizado. Antes da ordem já existe intenção. Antes do movimento visível já existe propósito. A partir daí, o capítulo começa a avançar por meio de separações. E esse é um dos fios mais interessantes de toda a narrativa. Deus não apenas cria, ele separa, distingue, organiza. Primeiro ele diz, haja luz, e a luz aparece. Depois ele separa a luz das trevas. Perceba a lógica, a criação avança criando limites. Onde havia mistura, surge distinção. Onde havia confusão, surge direção. Gênesis nos ensina que a ordem divina não é bagunçada, nem aleatória. E aqui vem uma curiosidade que prende muita gente. A luz aparece antes do sol. Isso significa que no texto bíblico, o primeiro dia existe antes de os luminares serem colocados nos céus. Ou seja, Gênesis não depende do sol para explicar a luz. Isso já é uma mensagem poderosa por si só. O sol não é a fonte suprema. Ele é criação, ele é instrumento, ele faz parte do projeto, mas não ocupa o lugar do Criador. No segundo dia, Deus organiza as águas e estabelece separações no alto e embaixo. O texto fala do firmamento, dos céus, das águas. No terceiro dia, a terra seca aparece e as águas se recolhem. Então surgem as plantas, a vegetação, as sementes, as árvores frutíferas. É impressionante como a narrativa transforma um cenário sem forma em um lugar habitável. Primeiro, Deus dá contorno. Depois, Deus dá função. Depois, Deus dá vida. É como ver um mundo sendo preparado passo a passo para se tornar morada. E aqui existe um padrão que muita gente percebe com surpresa. Os dias 1 a 3 formam os ambientes, e os dias 4 a 6 preenchem esses ambientes. No dia 1, há luz e trevas. No dia 4, aparecem os luminares para governar o dia e a noite. No dia 2, as águas e os céus são separados. No dia 5, vêm as aves e os peixes ocupando esses espaços. No dia 3, a terra seca e a vegetação surgem. No dia 6, aparecem os animais terrestres e a humanidade. Isso faz o capítulo parecer muito mais do que uma lista. Parece um projeto, um planejamento perfeito, uma construção pensada em cada etapa. Agora chegamos ao dia 4, e ele resolve uma das perguntas mais curiosas de todo o relato. Como pode haver dia e noite antes do sol? A resposta do texto é elegante. Quando Deus cria os luminares, ele não usa a linguagem comum de sol e lua. O texto fala em luminar maior e luminar menor. Isso não é acaso. Muitos estudiosos entendem essa escolha como uma forma de reduzir qualquer ideia de divinização dos astros. Em um mundo antigo em que o sol e a lua eram frequentemente tratados como deuses, Gênesis faz o oposto. Ele os coloca no lugar certo, criaturas, não criadores. E a função deles também é surpreendente. Eles não foram colocados apenas para iluminar.
O texto diz que servem para sinais, para estações, dias e anos. Em outras palavras, o céu não é decorativo, ele marca o tempo, ele organiza os ritmos da vida, ele ajuda a criar calendário, memória, direção. A palavra traduzida como estações carrega a ideia de tempos marcados, momentos determinados, encontros definidos. O universo em Gênesis tem relógio, tem ordem, tem cadência. Então vem uma frase curta, quase discreta, mas extremamente poderosa. E também as estrelas. É como se depois de mencionar os dois grandes luminares, o texto apenas acrescentasse isso com simplicidade. Não há exagero, não há espetáculo verbal. Só uma constatação. Até o incontável também foi feito. Até o que parece infinito está sob o comando de Deus. Essa pequena expressão carrega uma grande mensagem. Nada escapa ao Criador. No quinto dia, o céu e o mar começam a ser preenchidos. Os peixes povoam as águas, as aves cruzam os céus, a criação ganha movimento, diversidade e abundância. No sexto dia, os animais da terra aparecem, e então a narrativa alcança o seu ponto alto dentro da parte criativa, a humanidade. Isso é importante, porque o texto não apresenta o ser humano como um acidente biológico dentro de um universo indiferente. Ele aparece como parte de uma intenção maior. E em Gênesis, a humanidade carrega uma dignidade especial, criada à imagem de Deus. Não para dominar de maneira destrutiva, mas para refletir responsabilidade, cuidado e propósito. Há ainda uma curiosidade que gera muita conversa. Alguns leem os dias de Gênesis como uma sequência cronológica literal. Outros veem ali uma moldura literária, cuidadosamente construída para ensinar verdades teológicas. O debate existe e ele é interessante. Mas, independentemente da posição, o foco do texto continua o mesmo. Deus é o Criador e o organizador. O caos não é soberano, a desordem não vence. A última palavra pertence àquele que separa, nomeia e estabelece limites. E se você prestar atenção, vai perceber outra assinatura no capítulo, o número 7. A estrutura do relato é marcada por repetições que apontam para completude, plenitude e acabamento. Tudo vai sendo preparado até o clímax final. E esse clímax não é o Sol, não é a Lua. Não são as estrelas, não é nem mesmo a humanidade. O clímax é o sétimo dia, o dia do descanso. Deus abençoa esse dia e o santifica. Isso é profundo. O descanso não aparece como sinal de cansaço, mas como coroa da criação. Como conclusão perfeita, como a confirmação de que tudo chegou ao seu lugar. No fim, Gênesis 1 não nos entrega apenas a ideia de um começo. Ele nos entrega a visão de um Deus que traz ordem, define funções, separa o caos, ilumina a escuridão e enche o mundo de sentido. O universo, segundo a Bíblia, não é fruto do acaso, é fruto de intenção, não é um acidente sem destino, é uma obra com direção. E quando a gente lê esse capítulo com atenção, descobre que até as frases mais simples escondem uma beleza enorme. No princípio, Deus não apenas criou o mundo, Ele o organizou. Se inscreva no canal agora para não perder curiosidades bíblicas incríveis.